Sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Antes disso, gostaria de usar duas frases que eu li no livro do Tim Keller, chamado Gálatas para Você. E eu gostei muito das frases. Primeiro que ele fala que o Gálatas ele está falando do Evangelho, que normalmente nós confundimos, que o Evangelho é apenas para nós evangelizarmos. O Evangelho é para todos nós, né? Nós conhecermos e aplicarmos o Evangelho. O evangelismo é apenas uma parte do Evangelho. O Gálatas nos traz o Evangelho. E ele fala que o Evangelho, a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Esse Evangelho que nós olhamos de uma forma surpreendente, né? Porque nós não pensamos de nós mesmos de uma forma tão pequena, tão baixa, tão vil como nós éramos ao sermos resgatados pelo Senhor e continuamos com esta natureza pecaminosa em nós. Mas nós também, por vezes, podemos ter uma certa dificuldade para compreendermos o amor do Senhor em nossas vidas. E uma outra questão que ele coloca aqui é que os Gálatas não são chamados para serem melhores cristãos, mas para viver as implicações do Evangelho. O que ele quis dizer com isso? O que é importante nós compreendermos é que as Escrituras não são meramente um livro de regras. Existem regras? Claro que existem. A lei de Deus lá é repleta de, se fôssemos chamar assim, regras. Né? Oh, não matarás, não cobiçarás. E tantas outras questões lá. Mas não é simplesmente fazer ou não fazer, mas é nós compreendermos as implicações do Evangelho. Se eu compreendo o verdadeiro cristianismo, eu vou compreender que o meu modo de viver para glorificar a Deus é daquela forma. E não porque eu quero mostrar para alguém que eu sou algo mais, ou eu sou mais especial que alguém. Não, eu vou conviver, eu vou viver as implicações do Evangelho. Logo, se eu conheço o Evangelho, eu vou aplicá-lo dessa forma. Não simplesmente como um rigor, como o pessoal fala, na Bíblia eles falam desse rigor ascético, né, de você, não, eu vou me manter em algum lugar separado de todo mundo, eu não vou comer esse tipo de coisa, eu não vou comer aquilo outro, eu não vou ter contato com outras pessoas. Não, não é esse tipo de vida. É uma vida que nós vamos viver as implicações do Evangelho, né, em nós. Aqui um mapa da primeira viagem de Paulo. Como os irmãos podem ver ali, Galácia é uma região. Essa região aqui da Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então a Galácia era uma região situada nessa área. O apóstolo Paulo entra em contato com as igrejas daquela região, vê quais questões estavam envolvidas ali, fica inteirado do que estava acontecendo ali e lhes manda uma carta de orientação acerca das dificuldades que eles estavam passando. Paulo, mesmo que de longe, consegue pastorear essas pessoas e enviar orientações ao povo de Deus, que estavam passando por alguns probleminhas ali, problemas grandes, inclusive. O cenário em que esta carta foi escrita, ela foi escrita aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, aproximadamente. A gente pode dizer, foi de 50, foi 53, 54, pode ter sido um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então foi escrita mais ou menos nesta época. Os Gálatas estavam sob o domínio do Império Romano, assim como Israel. Todos vocês já conhecem um pouquinho da história. O Império Romano se expandiu por aquela região ali. Então, eles estavam sob domínio, pagavam impostos, deviam culto a César, aqueles que eram pagãos. Eles deviam ser submissos ao Império e tantas outras coisas envolvidas ali. Como nós sabemos, os primeiros cristãos, os primeiros convertidos eram judeus. O Senhor Jesus ali então nasce na região de Belém,
chama os seus discípulos e ali então começa-se a levar o Evangelho. Primeiro são os judeus que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Logo, algumas situações se envolvem ali, porque primeiramente os judeus são convertidos. Logo depois, as pessoas de outros países, os gentios, ou os não-judeus, começam a crer no Evangelho, porque esse Evangelho é levado a outros lugares e eles vão crendo no Evangelho. Mas começam a surgir alguns atritos, alguns probleminhas ali. Por quê? Existia uma certa divisão social e racial na igreja da Galácia. O que acontecia? Existiam ali alguns judeus. E, obviamente, que todo judeu, ao seu 8º dia de vida, existia a questão da circuncisão. Então, todo judeu era circuncidado e eles tinham aquilo em mente. Nós somos cristãos, nós cremos no Evangelho. Logo, os cristãos, se eles creem no Senhor, eles também precisam se circuncidar. Os gentios também precisam se circuncidar. Nós precisamos compreender um pouco a mente dessas pessoas. A gente pode sim falar, poxa, mas eles estão errados, eles queriam acrescentar algo ao Evangelho e tudo mais. Mas nós temos que voltar naquela época, tentar pensar com a mentalidade deles e entender que de repente nós teríamos o mesmo problema. Porque se nós fôssemos judeus, todo homem seria circuncidado ao 8º dia, ele já teria aquilo na mente dele, a aliança de Deus feita. Nós cremos nesta aliança com o Senhor. Então, esta aliança ela alcançou aqui uma progressão. Nós cremos em Cristo, mas por que nós deixaríamos de fazer a circuncisão? Não devemos deixar de fazer. Logo, todo cristão que crê no Evangelho, que crê nas promessas do Senhor, vai ter que ser circuncidado. Então existia essa divisão, porque alguns que eram judeus ali falaram, não, nós somos mais espirituais do que vocês, porque nós somos circuncidados e vocês não são. E aí, então havia uma barreira, uma dificuldade, existiam problemas ali. A gente vai ver ao longo da carta de Paulo aos Gálatas que existiu um problema sério entre Paulo e o próprio apóstolo Pedro, que o próprio Paulo fala que ele se deixou levar. Que ele foi lá para o lado dos judeus, ficou do lado dos judeus ali e criou um problema sério ali, que Paulo fala, inclusive, que ele teve que resistir face a face o próprio apóstolo Pedro. Então existia esse problema, essa divisão, questão de ritos alimentares também, que já existia algo sério no coração deles. Só nós pensarmos um pouco aqui, que vários de nós viemos de outras religiões. De repente, a maioria de nós, talvez não todos, mas a maioria, vieram de outras religiões. E, de repente, ficou ao longo da história um rançozinho ali de alguma coisa. Isso aqui é lá de trás, que tem que mudar aqui, porque aquilo que você está fazendo aqui é daquilo que você fazia desde que você era criança, que a sua família te ensinou e você ficou com aquilo no seu coração. Então existia essa divisão na igreja por causa deste problema, deste ranço de judaísmo que ainda existia nos judeus. Existia então uma falta de entendimento sobre qual é a natureza do Evangelho. Eles compreendiam, a natureza do Evangelho é a graça, sim, mas a lei não foi abolida. Logo, se a lei não foi abolida, então é necessário que haja então essa cirurgia, essa circuncisão do homem. Então não existia esse entendimento completo, algo que o apóstolo Paulo vai trazer às igrejas da Galácia. Portanto, outro evangelho estava sendo pregado ali. É interessante que muitas vezes nós tentamos falar que o outro evangelho é só apenas algo completamente absurdo, de uma pessoa que está falando lá que nós somos ETs, que não sei o quê, que tem um outro Deus que é um ET que vai vir para cá. Não, isso daí não é o verdadeiro evangelho, isso é uma heresia, isso é uma coisa louca. Nós temos que compreender que outro evangelho é quando nós acrescentamos algo ao evangelho ou quando nós tiramos algo do evangelho. Então, isso é outro evangelho. Existem religiões que não creem na divindade de Jesus. Isso é outro evangelho. Eles tiram Cristo da questão. Outros compreendem toda a situação de Jesus, mas eles querem acrescentar outras coisas. Então, para nós sermos salvos, nós precisamos deixar de comer esse tipo de coisa. E nós temos que guardar tal dia para que sejamos salvos.
Porque o domingo ele é amaldiçoado, o domingo é a marca da besta. Então isso é outro evangelho. O evangelho foi deturpado. E nas igrejas da Galácia também existe esse outro evangelho que Paulo vai falar no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Um evangelho distorcido. Naquela época, gente. Nós podemos ficar pensando só, o evangelho foi distorcido hoje, temos muitos problemas. Sim, naquela época já existia também. Existiam os filósofos, existiam os gnósticos, existia um monte de coisa lá que distorcia e pregava-se outro evangelho. E este outro evangelho também aconteceu porque falsos apóstolos eles penetraram na igreja e corromperam o evangelho. Então, falsos apóstolos, falsos pregadores da palavra de Deus entraram e corromperam completamente a palavra de Deus. Nós vamos ver para frente o apóstolo Paulo falando sobre esses falsos apóstolos. Lá em 2 Coríntios vai falar de super apóstolos, de coisas desse tipo que vêm pregar um evangelho completamente distorcido. E este evangelho que o apóstolo Paulo está pregando, que ele está pregando a cristãos, vamos lembrar disso. Porque ele estava pregando a uma igreja, ele estava falando para a igreja da Galácia. Então ele traz essas orientações para que a igreja da Galácia seja instruída e para que eles retornem ao verdadeiro evangelho e apliquem ou vivam essas implicações em suas vidas. E aí, a famosa passagem lá de Gálatas 5, 16, 26, que vai falar do fruto do Espírito e das obras da carne. Nessa ordem contrária, as obras da carne e fruto do Espírito. Então, Paulo vai pregar este evangelho aos cristãos, instruindo-os a voltarem ao verdadeiro evangelho. Então, nós vamos começar aqui a exposição da carta, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Interessante nós compreendermos aqui, o texto está falando Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Esta palavra apóstolo, ou apóstolos, que é do grego, ela significa enviado, o mensageiro, o enviado pelo Senhor. Então, neste caso, onde Paulo está falando acerca de apóstolos, ele está falando de um grupo pequeno de pessoas. Ele está falando daqueles 12 apóstolos que foram chamados pelo Senhor, que foram enviados pelo Senhor para pregar a mensagem do Evangelho. Sabemos que um deles foi aquele que traiu o Senhor Jesus, Judas Iscariotes, traiu o Senhor, aí se suicidou, se matou. Foi feito ali então jejuns e orações e foram colocados em sortes. Foi escolhido Matias e depois, como o próprio apóstolo Paulo fala que ele era um apóstolo fora de tempo, ele foi o outro apóstolo que veio depois disso. Então não existem, nesse sentido, nesta palavra que está sendo falada aqui, são esses. Esses foram os apóstolos do Senhor Jesus. E aí a pergunta que fica para nós é: existem apóstolos no dia de hoje? Já que nós vemos tantos apóstolos por aí, onde existe essa figura do líder, que ele é reconhecido pela comunidade e tal, será que biblicamente é possível existir apóstolos no dia de hoje? Eu sei que tem muitos apóstolos ou ditos apóstolos por aí. De repente você está pensando em alguns deles aí. Até um que levou uma facada no pescoço hoje. Mas será que ele verdadeiramente é um apóstolo do Senhor? Será que ele é apóstolo mesmo? Qual será realmente essa denominação que ele quer dar? Será que ele verdadeiramente é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo está falando aqui? Essa palavra apóstolo ela teve origem em expedições marítimas, principalmente navios militares que eram enviados para a batalha, então eram enviados à batalha. E depois disso passou a ser referido aos líderes que levavam então essa expedição para a guerra, para expedições, para explorações e tudo mais. O termo apóstolo que está na Escritura, quem usou primeiramente foi o próprio Senhor Jesus, usando lá em Lucas capítulo 6, versículo 13,
usando este termo apóstolo para se referir aos seus. Onde o texto nos diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 13. Quando amanheceu, chamou a seus discípulos e os escolheu, 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. O próprio Senhor Jesus usa este termo e chama de apóstolos. Ele, digamos assim, foi o originador do sentido da palavra apóstolos, desse sentido dado a partir daqui, de enviado, de mensageiro. Então, se o Senhor Jesus dá esta denominação aos seus apóstolos, aos quais ele escolhe aqueles 12, depois um morre, depois é chamado o outro, depois o apóstolo Paulo é chamado a fora de tempo, o que nós podemos dizer desses outros apóstolos que surgiram depois ou mesmo naquela época? Os tais apóstolos ou superapóstolos, o texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículos 5 e 12, 11, na nossa tradução, na maioria delas, ela fala tais apóstolos. Mas se fôssemos fazer uma tradução literal, diríamos superapóstolos. É o que o texto está falando ali. Mas obviamente que se você traduz desta forma, pode gerar um certo problema, algumas pessoas vão confundir o texto, vai causar uma certa confusão. Eu vou trazer por tais apóstolos. E esses tais apóstolos aí? O apóstolo Paulo, então, trata eles como superapóstolos, porque naquela época eles já misturavam evangelho com filosofia grega, com oratória, com toda a questão de filosofia que existia naquela época. E ele fala, eles se acham superapóstolos. Eles acham que eles são maiores, que eles são superiores, que eles são bons. O que nós podemos pensar, então, destes tais apóstolos que surgem por aí e gerando um monte de confusão na cabeça das pessoas? O próprio apóstolo Paulo foi tratado por essas pessoas e pela própria igreja. Falavam que o apóstolo Paulo tinha uma presença fraca e desprezível, porque ele não tinha toda a oratória, toda a dinâmica que tinham aqueles oradores chamados de superapóstolos. Então eles olhavam, não, Paulo é fraquinho, as cartas dele até que são graves, são fortes as cartas dele, mas quando ele chega, a presença dele é nada. Apóstolo, mesmo aquele lá, é bom, porque o cara fala assim, ele fala assado, ele gesticula, ele é um bom orador, ele mistura com sabedoria filosófica, e aí é tudo muito bom, tudo muito bonito. Esses eram os apóstolos já naquela época. Nós podemos ver que não mudou muito também dos dias de hoje. Vocês pegam um monte de técnica e vocês ficam pensando, mas como que esse cara consegue juntar tanta gente lá? Consegue primeiramente porque as pessoas não estão atrás do evangelho, elas querem algo apenas que traga algo prazeroso para elas. E porque elas são enganadas por Satanás. Elas estão cegas. A maioria, quase a totalidade das pessoas não são convertidas. Elas estão ali porque elas querem algo diferente. Elas não querem o evangelho. Porque nesses lugares, a partir do momento em que for pregado o evangelho, essas pessoas vão sair dali. Elas não vão mais querer participar daquele movimento. Trouxe aqui a foto de uma senhora ou senhorita, sei lá. Ela se autodenomina apóstola Sol. Talvez alguns de vocês já conheçam. Segundo ela é a própria personificação do cumprimento das Escrituras de Apocalipse capítulo 12, aquela mulher lá que vem lá em Apocalipse capítulo 12, e então ela se coloca ali como cumprimento das Escrituras. Esta é a apóstola, que se autodenomina apóstola. Eu assisti um videozinho de 4 minutos, quase tive náuseas, mas eu tive coragem de assistir. Não teria coragem de assistir uma, entre aspas, pregação completa desta senhora ou senhorita. Ela pega o texto de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13, que vai falar do Vale do Sal lá, e ela lê o texto. Ok, beleza, ela leu a Bíblia. E aí então ela chega e fala, ó, lemos o texto, fala algumas palavras lá, o pessoal colocar a mão na cabeça e tudo mais, que o Espírito Santo revele para eles a palavra de Deus. E aí ela então fala, não quero ninguém conversando, fecha a sua Bíblia e olha para mim. Que beleza, né? Você lê um texto, aí a pessoa fala para você fechar a Bíblia.
E aí nesses 4 minutos que causam náuseas, ela chega à conclusão através deste texto que os demônios eles estão em panelas, que eles estão dentro de armários, que eles estão debaixo de cama. Ela chega à conclusão através desse texto que Satanás, a data de nascimento de Satanás é dia 31 de agosto. Esta é a apóstola, porque ela entende que, por ser uma apóstola, ela tem, então, esta infalibilidade em interpretar as Escrituras. E ela pega as Escrituras, então tudo aquilo que ela fala é lei. Ela é inerrante. E ela pega um texto, e sei lá de onde desse texto está algo tão oculto, que até hoje eu não consegui compreender, eu não consegui examinar com tamanha profundidade, eu não achei nada disso nesse texto. Mas é isso que as pessoas fazem. Tem apóstolo, arcanjo por aí. Por que eles se chamam assim? Porque eles querem ter autoridade. Porque eles não querem ser contestados. Tem pastores hoje, mesmo quando se chama pastor, o cara fala, não, eu sou ungido do Senhor. Você não pode me repreender, você não pode falar nada. Mas é quando você é apóstolo, aí você não pode nem chegar perto. Ninguém vai chegar perto, cara. Eu sou apóstolo. Você não pode me contrariar. Deus me deu uma visão. Deus falou comigo através deste texto. Estes são os apóstolos do dia de hoje, que pegam as Escrituras, deturpam as Escrituras, assim como naquela época também, e enganam pessoas trazendo outro evangelho. É esse o tipo de pessoa que está por aí. O tal que foi esfaqueado hoje também. Quantas bizarrices ele faz? É água, é tijolo, não sei das quantas, é galão d'água, é vassoura, não sei o que mais. É uma enganação. E aí nós percebemos, então, a diferença dos falsos apóstolos para aquele que é um verdadeiro apóstolo. Paulo fala que ele é apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ele não é apóstolo do Senhor porque algum homem chegou para ele, agora você vai ser apóstolo, vem aqui que eu sou um cara importante e eu vou te impor as mãos aqui e a partir de agora vou te consagrar apóstolo e a partir de agora, então, você tem a autoridade apostólica, né, e você será parte então dessas 12 colunas que falam em Apocalipse. Não. Ele não recebeu esta autoridade de homem algum. Como esses aí dizem, por aí que eles podem consagrar quem quer que eles queiram, de apóstolo, bispo, sei lá o que mais. A autoridade de Paulo não vinha de homem algum. Ele não ficava, você sabe com quem você está falando. Eu fui colocado aqui por tal pessoa importante. Eu fui ordenado por tal pessoa importante. Então eu sou um apóstolo e você não pode me contrariar. Ele fala, eu não sou da parte de homem algum. Eu não vim por intermédio de homem algum. Não foi pelo QI, pelo quem indica. Eu não fui indicado por ninguém. Eu fui colocado por Deus. Ele fala que, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Não foi através de homens. Ele foi usado por Deus. Ele se tornou um instrumento nas mãos do Senhor. Não porque ele queria. Nós vamos olhar Atos capítulo 9, nós vamos ver lá que não foi porque ele quis. Ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E o Senhor o colocou de joelhos. E o Senhor o fez enxergar o Evangelho mesmo estando cego. E o Senhor o fez se prostrar aos pés da cruz, mesmo ele sendo perseguidor e blasfemo. Foi o Senhor quem o chamou. Foi o Senhor quem deu autoridade. Não foi pela autoridade de homem algum, pela importância de qualquer homem que tenha por aí. Hoje em dia tem muito disso. Tal pessoa fez isso, foi indicado por aquele pastor, tal coisa, que tem PhD, tem não sei o quê. Não, gente. Ele foi colocado o apóstolo do Senhor. Não é nenhum outro apóstolo que tem por aí. Mas ele foi colocado pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai. Deus Pai este que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É este em quem ele crê. Ele crê neste Deus. Ele crê no seu Filho Jesus Cristo. Ele crê que o próprio Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Que não é
algo humano, que não é algo baseado na filosofia, na lógica, mas é no Evangelho. Não é na sua própria cabeça, nas suas elucidações, nas suas imaginações, e começa a falar um monte de coisa, um monte de baboseira. Não, é através de Cristo Jesus. E aqui então eu gostaria de dar 5 características dos verdadeiros apóstolos. Se não tiver uma dessas, esqueça. Não é apóstolo. Ok? Primeiramente, tem que ser chamado por Jesus. Aqui, acho que já matou todo mundo de hoje. Eles foram chamados por Jesus. Se você for olhar o texto de Lucas 6, vai ver Jesus chamando esses 12 apóstolos. Se você for olhar o texto de Atos capítulo 9, você vai ver Jesus chamando o apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então a primeira característica é que o verdadeiro apóstolo é chamado por Jesus. Mas aí o cara fala, não, eu fui chamado por Jesus, eu tive uma visão lá não sei das quantas, né? Eu fui arrebatado e Jesus falou comigo e não sei o quê. Então a segunda questão, a segunda característica é ter visto o próprio Senhor Jesus. Os 12 andaram com Jesus e o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11 vai falar: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Fala, eu vi o Senhor Jesus. Eu tenho então esta qualificação de apóstolo. Não é mero, eu sonhei hoje. É ver Jesus, é ter presenciado isso. Não é você falar algo aqui, não, eu tive um sonho, eu tive uma visão e não sei o quê. Não se trata disso, é ver Jesus, como os 12 conviveram com Jesus, como Paulo teve esta visão e o próprio Senhor falou com ele. Uma terceira característica é que os apóstolos eles tinham o ministério de fundar a igreja do Senhor. Este era o ministério do apóstolo. Não é ter autoridade sobre as igrejas aqui, nós vamos então fazer o que nós bem entendermos aqui, como ditadorzinhos de igreja que tem por aí, que tentam fazer o que bem eles entendem, enganando pessoas. A característica dos apóstolos era que o ministério deles estava pautado em fundar a igreja do Senhor Jesus. Efésios 2:20 fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, os apóstolos são o fundamento da igreja. Eles são aqueles que vieram fundar a igreja do Senhor Jesus. Então, se estes homens que se dizem apóstolos hoje, ou naquela época também, não eram os fundadores da igreja, estão cortados, estão eliminados. Não são apóstolos, são enganadores. Fuja desses homens. Fuja desses falsários. Eles não querem pregar o evangelho, eles querem se apropriar do evangelho, criar um outro evangelho e enganar pessoas. É isso que eles querem fazer. Eles não foram chamados pelo Senhor. Eles não querem dar a vida pelo evangelho. Eles não querem abrir mão de tudo que eles têm pelo evangelho. Muito pelo contrário, eles querem cada vez mais. Eles querem transformar o evangelho num negócio. Eles querem transformar o evangelho em business, em dinheiro. Eles não querem o evangelho. Eles querem se apropriar do evangelho e transformá-lo em outro evangelho. Uma quarta característica é que os apóstolos possuíam dons especiais para a fundação da igreja. O texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas por meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Percebam aqui, interpretação de texto, irmãos. As credenciais do apostolado. O que é uma credencial? Uma qualificação. De repente você precisa entrar em algum lugar, com algum crachá, aquela é a tua credencial. Se você não tiver aquela credencial, você não entra. Você não faz parte daquilo.
Porque você não está especializado naquela área. Qualquer pessoa que vai trabalhar em algum lugar organizado tem algum tipo de credencial, algum uniforme, um crachá, alguma coisa. Quer dizer, você está qualificado, você é daquele grupo, você pertence àquele grupo. Então Paulo fala, eu pertenço a esse grupo porque a minha credencial é esta. Qualquer outra coisa que tenha, porém, enganação. Aquela coisa que o pessoal fala, aquela mulher não andava, agora ela está andando. Só que ela está andando daquele jeito, né? A mulher levanta meio cambaleando, meio caindo, segurando lá. Eles curavam de verdade. A pessoa lá estava no chão, caída lá, a pessoa saiu andando. Andando. A pessoa estava completamente cega, ela via perfeitamente. É assim que funcionam as credenciais do apostolado. Qualquer outra coisa é imitação. É imitação. É como você pegar e falar que você vai comprar um PlayStation, daí alguém fala, não, isso aqui é o Polystation, mas ele é bom também. Ou você vai comprar lá um Nike e o cara te dá um Nike. É falsificação, é falso. Esse evangelho também, que esses falsos apóstolos, ou chamados superapóstolos, estavam falando lá, é algo falso. Era para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo fala, as credenciais são essas. Nós estamos aqui, nós temos que lembrar aqui, irmãos. Os milagres serviram para que o evangelho fosse anunciado, para que as pessoas olhassem e pensassem, esse é o evangelho de Jesus Cristo. A autenticação do evangelho. Não é toda essa doideira que acontece. Vem aqui, vamos fazer uma noite de milagres, não sei o quê, cadeira de roda de um lado e do outro, e muleta, não sei o quê, e óculos. Era para autenticar o evangelho, para mostrar, este é o Cristo, é o Messias, nada disso acontecia antes, está acontecendo agora. E quem faz isso são os apóstolos, esta é a credencial deles, eles devem fazer isso. Ninguém pode comprar isso, ninguém pode ter isso. Uma quinta característica é que não houve e nem haverá sucessão apostólica. Não existe isso. Não existe. Mas que alguns falam, esse aqui, ele é lá o sucessor de Pedro e tudo mais. Não existe isso, gente. Não existe. Não acreditem. Se você for pegar o texto de Atos 14, 23, por exemplo, o texto lá fala, promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A partir dali, os apóstolos eles começam a instituir presbíteros, que eram os líderes da igreja, os anciãos da igreja, aqueles que estariam diante da igreja, liderando a igreja. Ali, então, eles começam a ser chamados de presbíteros, bispos e pastores. São palavras usadas, como a gente fala, intercambiavelmente. São três palavras que têm o mesmo significado. Então, eram usados bispos, pastores e presbíteros. A partir dali se institui presbíteros. Então não existiam mais apóstolos. Então depois de Pedro, depois de Paulo, vai ter tal pessoa que vai assumir o lugar dele, então nós vamos ter os 12 para sempre, ou só apenas Pedro, através de Pedro vai surgir uma sucessão aí, como até hoje existe na Igreja Católica, dos papas lá, mas não existe. Nós olhamos o texto de Apocalipse 21, 14, o texto lá nos fala assim, Apocalipse 21, 14, nas últimas páginas da sua Bíblia, se ela não tiver muitas notas, ela diz assim, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não está falando de milhões e milhões de apóstolos e milhões de colunas. Eles são fundamentos, 12 apóstolos do Senhor. Então não existe essa sucessão e homem falando, não, nós somos apóstolos sim, porque eu tenho essa credencial, eu tenho essa. Não. Ninguém entra nessas credenciais nos dias de hoje. Ninguém. Apenas fazendo uma revisão, chamados por Jesus, ter visto o Senhor Jesus, tinham o ministério de fundar a igreja, possuíam dons especiais para a fundação da igreja e, como nós vimos em alguns textos aqui, temos 3 textos, não há esta sucessão apostólica.
São chamados esses apóstolos e depois eles constituem presbíteros, bispos e pastores. Então o apóstolo Paulo fala aqui, eu fui chamado por Jesus, eu fui chamado por Deus Pai. Ele fala, eu fui chamado a fora de tempo. Percebam o que esse texto quer dizer para nós. Se ele foi chamado a fora de tempo, quer dizer que ele é como aquele filho temporão, né, que era mais comum, há algum tempo atrás, que os pais tinham 8, 9, 10 filhos. E de repente, dava um tempo ainda, surgia lá no fim, lá o que o pessoal falava de raspo do tacho, né? Aquele é o último, lá o temporão, é o último, aquele lá que fechou mesmo. Então fala, eu sou a fora de tempo. Como se ele estivesse falando, eu sou o último. Se ele está falando isso é porque acabou. Então não acredite em ninguém que se diga apóstolo hoje. Se você for assistir TV e ver que algum apóstolo está falando, eu já aconselharia você a desligar a TV, porque, sinceramente, ele não merece credibilidade se ele se auto-intitula um apóstolo. Porque ele não é um verdadeiro apóstolo. Sabe por quê? A pergunta que eu coloco aqui é, a pessoa poderia ser chamada de apóstolo hoje? Até poderia, se ela fosse chamada apenas como um enviado do Senhor, como um mensageiro do Senhor. Mas a gente sabe que esse não é o caso. Então nós evitamos de chamar alguém de apóstolo, de enviado do Senhor, porque nós sabemos que as pessoas vão entender completamente diferente isso. Então nós não chamamos ninguém de apóstolo hoje. Nós não sabemos que esse não é o caso, que a pessoa já vai achar que ela tem autoridade, que ela é infalível, que ela pode falar o que ela bem entender, que você não pode contestar o que ela está falando, que ela foi chamada assim por Jesus para ser um apóstolo ou apóstola. Então, o termo em si, ele é usado como enviado, mas nós devemos evitar de usar este termo para não cairmos em erro, esses erros tais que estão acontecendo por aí. Algumas meditações para nós hoje. Nós temos um parâmetro para definir aquilo que é bíblico e aquilo que não é. Isso é muito simples. Nosso parâmetro não está na pessoa que está aqui à frente. Seu parâmetro não está na condição daquela pessoa, se ele se chama apóstolo, bispo, arcanjo, tem até arcanjo por aí agora. Se ele se chama patriarca, tem os caras se chamando patriarca por aí, não sei o que mais. Não, o nosso parâmetro é a Escritura. Portanto, se alguém fala para você, leia a Bíblia aqui comigo e fecha a Bíblia, já desconfie também. Vai olhando. Leia as Escrituras. Nosso parâmetro é a Bíblia. E nós enxergamos isso que nós vamos ver hoje aqui. Que o verdadeiro apóstolo é Paulo e os 12, porque a Bíblia nos fala. Não porque nós queremos que seja assim. Nós não estamos aqui viajando e tentando fazer com que o texto nos fale algo. Nós pegamos a Escritura e queremos ver o que ela está falando, e não o que nós queremos que ela fale. É diferente. Então nosso parâmetro é a Bíblia. Não somos nós. Não é o pastor Adriano. Não é qualquer outro pastor, bispo, presbítero, seja lá quem for. Paulo tinha autoridade apostólica. A sua credibilidade nos escritos bíblicos estão acima de qualquer suspeita. Portanto, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, você pode confiar sim, porque é a palavra de Deus. Agora, o que outro homem qualquer for falar aí, você deve examinar. Você deve contestar quando necessário. Então não é porque ele se chama apóstolo, bispo, arcanjo, patriarca, não sei lá, não, então se ele está falando, eu vou crer. O que tem credibilidade, o que é inerrante é a palavra de Deus. Ela é inerrante, porque ela foi inspirada por Deus. Os apóstolos, eles receberam essa palavra. No original não é inspirada, mas é soprada por Deus. Eles receberam esta palavra do Senhor. Agora, qualquer outra pessoa que vai interpretar as Escrituras, nós devemos sim olhar com senso crítico, olhar pensando que nós podemos ser edificados pela palavra de Deus, mas também não, nós vamos engolir tudo aquilo que está sendo falado. Vamos sim examinar as Escrituras. Nós vemos no texto de Atos capítulo 17, versículo 11, a atitude elogiada desta igreja de Bereia. Atos 17, 11 fala assim:
Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Pessoas que examinam as Escrituras. Examinam não para criticar, examinam porque elas veem essa necessidade, elas têm esse temor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que esta mensagem seja pregada com fidelidade, eu quero compreender verdadeiramente a tua palavra. Eu quero ser edificado pelo Senhor. Eu não quero ser enganado. Então, olhe para a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia a Bíblia. Não fique só, estou sendo alimentado porque o pastor está pregando lá, porque ele vai me visitar, porque ele faz discipulado. Leia. Seja crítico. Conteste quando necessário. Faça como os bereanos, que eram nobres. Eles olhavam para as Escrituras se de fato eram. Olhavam para aquilo que eles estavam falando e examinavam nas Escrituras para ver se de fato era assim. Nós não somos embaixadores de uma igreja. Nós não somos representantes de um pastor. Eu não quero que nenhum dia eu chegue aqui e fale, eu sou da igreja do pastor Adriano. Não, nós somos a igreja batista. E nós somos embaixadores de Cristo neste lugar. É terrível quando a gente começa a denominar como a igreja de tal pessoa. A igreja não é minha. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui representando o Senhor. Nós somos forasteiros e peregrinos por este mundo. E estamos aqui para pregar o Evangelho. Portanto, creia no Senhor. Creia na palavra de Deus. Leve em consideração o que a Bíblia está falando. A Bíblia tem credibilidade. A Bíblia é inerrante. Aquilo que os apóstolos escreveram é inerrante. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos use para continuarmos pregando a sua palavra e que o Senhor nos livre de toda a enganação desses falsos apóstolos que tenham aparecido por aí. Para nós encerrarmos, gostaria de indicar um livro chamado Apóstolos, que é do Augusto Nicodemos, que é um livro excelente. Aqueles que puderem comprar, é um livro excelente. Tá? Então, que Deus nos abençoe, que Deus trabalhe em nossos corações mais essa semana. Senhor amado, louvamos a Ti pela Tua palavra. Louvamos a Ti porque o Senhor escolheu 12 homens para pregarem, para fundarem a Tua igreja, para serem o fundamento, Deus, para serem aqueles que iriam edificar a Tua igreja, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos olhar para a Tua palavra com todo desejo de conhecê-la melhor. E que ao ouvirmos alguém falando da Tua palavra, Deus, possamos ter o temor no nosso coração, o desejo de sermos edificados pela Tua palavra. E também estarmos atentos, ó Deus, para aquilo que é falado e podemos contestar quando necessário, Deus, quando há algum tipo de erro. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos use para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor não permita que sejamos enganados por esses falsos apóstolos que têm surgido por aí. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém.